E aí, pessoal, começando mais um The Briefcast em parceria com o Innovation Hub Show. Eu sou Igor Lopes, estou aqui com vocês nessa série aqui, conversando bastante sobre inteligência artificial, sobre speech analytics, sobre cibersegurança, sobre todo esse mundo que a gente está vivendo aqui agora, né? Porque toda empresa, no final das contas, virou uma empresa de tecnologia. Inclusive no setor de saúde, né? O que a gente mais tem visto, né, tipo, são coisas relacionadas, são inovações relacionadas ao mercado de saúde. Você como Make One, né, como Exa Digital também, tá de olho no mercado como um todo, assim, em várias indústrias? Tô de olho no mercado como um todo, dentro da Make One, da Exa Digital e dentro de casa, porque a minha esposa é da área da saúde. Então é o complemento muito com o que ela traz também, o que está sendo feito na inovação dentro de laboratório, dentro do setor farmacêutico, que é a área que ela atua. E sim, é uma área que tem investido muito, tem tomado muita preocupação com relação à adoção da IA e puxando um pouquinho para o meu lado aqui, também da cultura e da segurança dessas informações que são transacionais dentro do modelo do IA. Então tem bastante coisa para falar. Bom que já começamos a falar, mas deixa eu apresentar o pessoal, né? Aqui ao meu lado, Daniel Tiepo, que é co-founder e diretor executivo da Exa Digital do Grupo Make One. Prazer. Obrigadão tá com a gente mais uma vez. Obrigado mais uma vez pelo convite e obrigado a todos aí pela oportunidade. E ali do outro lado da mesa, nossos convidados da vez, né? Os convidados ilustres, Bruno Aragão, coordenador médico de inovação do Grupo Fleury. Também prazer ter você mais uma vez com a gente, Bruno. Prazer é todo meu, é um prazer estar falando aqui sobre tecnologia e inovação. E a área da saúde realmente está passando por uma transformação muito grande, não só com inteligência artificial, mas eu acho que com inovações em processos nos últimos anos, né? E também a Paula Rabelo, que é CPO e CTO da Sami Saúde. Prazer também ter você conosco, Paula. Prazer é meu, gente. Super animada aqui pro nosso bate-papo. Muita coisa legal para falar. E eu acho legal, talvez, todo mundo se apresentar aqui como empresa, porque assim, Fleury, né? A gente já conversou algumas vezes, né, Bruno? Assim, Fleury, para quem é de São Paulo e tem ali mais de 40, né? Fleury Fleury. Mas vocês têm um desafio também de fazer com que essa marca seja conhecida tanto pelas novas gerações e pelas outras marcas que vocês têm no Brasil inteiro. Hermes Pardini em Minas, né? Isso aí também já é bem conhecido. Exatamente. O Grupo Fleury é uma empresa nacional, né? Tem uma abrangência em vários estados, tanto diretamente com unidades de negócios, unidades diagnósticas, centros de oftalmologia, ortopedia, como também de forma indireta através do Lab to Lab, de terceirização de laboratórios, onde a gente realmente atinge ali todos os estados brasileiros. Perfeito. Paulo, Sami Saúde também, eu acho que é legal falar para quem não é de São Paulo, né? Porque aqui também as pessoas já conhecem bem. Isso, um pouquinho menos conhecida do que o Fleury, mas a Sami é uma operadora de saúde, a gente atua em São Paulo e Grande São Paulo, e assim, um grande diferencial é que a gente faz atenção primária junto com a operação de saúde. Então, todo o nosso propósito aqui é usar a tecnologia através de medicina de qualidade para conseguir trazer acesso à saúde com qualidade, que é assim, um grande desafio, né? Infelizmente, só 25% da população do Brasil tem acesso à saúde privada e tem muitas melhorias ainda que podem ser feitas, né? Acho que vai dar tempo aqui de falar um pouquinho sobre algumas delas, mas essa é a Sami, mais ou menos 20 mil vidas hoje. A Sami tem quase 5 anos de existência e eu tô aqui tem 4 anos e meio, então também muita história para contar. Desde o comecinho, quase. Desde o comecinho. Isso aí. Outro mundo. Você também tá desde o começo, né? Exa Digital, você é um dos fundadores. Desde o começo, sou um dos fundadores da Exa Digital, e a Exa Digital ela é parte do Grupo Make One, que é um grupo que tem 38 anos, que tem como princípio a questão da experiência do cliente. E o que a gente vai levando é a experiência 360 graus, passando pelo atendimento, passando pela parte analítica e passando também pela segurança. E a gente está falando aqui de IA, cumprindo esses elementos aí para que a gente possa ter uma jornada segura e eficiente. E tem mais um convidado do podcast que tá chegando. Ele falou que chega até o fim. Tá chegando, com novidades. Isso, Harold Schultz, que é founder do Make One Lab. Ele fica baseado lá em São Francisco, então é uma pessoa que vai trazer pra gente muita visão assim de como que o mundo tá olhando para essa, né, para o desenvolvimento, para inteligência artificial e como que ele aterriza isso em produtos voltados mais pro mercado brasileiro. Exatamente. O Harold ele tá nos Estados Unidos justamente para poder acompanhar o que está acontecendo nas incubadoras, acontecendo no Vale do Silício, trazendo para a gente essas novidades para que a gente possa implementar, possa apresentar o ecossistema todo, o que está sendo feito lá fora, o que está sendo discutido também no âmbito de tecnologia. Boa. Paulo, quando você fala de Sami, né, plano de saúde, principalmente teleatendimento, o que vem na sua cabeça assim, para comentar com relação ao comportamento do consumidor brasileiro? Porque eu tô te perguntando isso porque eu sei que você já tem umas histórias boas para contar aí. Ah, com certeza. Nossa, muita coisa, mas eu acho que vem uma transformação cultural mesmo, sendo bem sincera, né? Então, a gente vem de uma cultura de uso de saúde que ela tem vários elementos que acabaram gerando um pouco do que a gente vê hoje, né? Então, plano de saúde, já comentei, é quase que um luxo, é para poucos, 25% é para poucos, e tem vários comportamentos muito, muito comuns que acabam agredindo um pouco esse sistema, né? Então, um dos exemplos é a cultura de ir muito para especialista. Até antes de entrar aqui, a gente estava falando um pouco sobre os vários casos que todo mundo conhece, até na pessoa física, né? De alguém que foi 2, 3, 4, 5 especialistas diferentes.
para depois conhecer ali e descobrir que é uma situação comum que poderia ter sido facilmente endereçada, né? E a cultura também de idas necessárias em pronto-socorro e etc. Então, uma cultura muito de uso quando você precisa. E a gente vem aqui para aliar toda a cultura de atenção primária. Só um conceito bem rápido, só para fazer sentido aqui o que eu vou explicar, mas a atenção primária, ela parte do princípio que você tem um médico da família e enfermeiros também com essa especialidade de medicina da família que cuidam da pessoa ao longo da jornada dela como um todo. Então, Igor, você chegou na SAMI, a primeira coisa que vai acontecer, você vai ter um time dedicado para você. Então, você vai sempre ser atendido pelo mesmo médico, pelo mesmo enfermeiro, e a gente só consegue fazer isso, a gente alavanca a telemedicina e a tecnologia, porque eu preciso te atender quando você precisa e eu consigo gerenciar tudo isso através de disponibilidade para poder cuidar de você da melhor forma possível. E isso é uma cultura nova, então muitas pessoas estão acostumadas a ir no especialista, o conceito ali de medicina de família, ele é forte em algumas regiões, mas não em outras. Então, a gente tem passado por toda essa mudança cultural, tanto de como que faz esse cuidado preventivo para a pessoa poder estar bem quando não tiver e poder se manter bem, e olhando 360, não só a doença, mas também a parte de well-being, então com parcerias, por exemplo, de alimentação saudável, de exercício físico, etc. Tudo isso coordenado por um time de saúde e centralizado aqui na parte de telemedicina também. Na SAMI, hoje, 90% dos atendimentos são através da telemedicina, e a gente tem uma taxa de resolução do nosso time de atenção primária de 80%. Então, assim, é um número sensacional, é fantástico, porque quer dizer que quando você for no seu médico, ele não só vai te ouvir, vai saber todo o seu histórico, vai ver, eu gosto muito de fazer 2 analogias para quem não é muito familiarizado com a atenção primária. O primeiro é que é um pouquinho como se fosse um smartphone. Então, ele vai resolver super bem ali para você tirar uma foto de dia a dia e etc. Então, ele vai servir a maior parte das suas necessidades. Às vezes, você precisa de uma coisa mais especializada, um fotógrafo todo chique, profissional e etc. E aí, você vai para aquela especialidade que vai te atender, mas ele ainda está ali resolvendo a grande maioria das suas situações. Então, a gente alia muito esses 2 conceitos. Então, a medicina de família aliada à tecnologia para poder prover um cuidado de ponta a ponta, né? E aí, depois posso contar um pouquinho mais de como que a gente faz isso de forma mais eficiente. Mas eu acho que nesse caso também a inteligência artificial ajuda muito a sumarizar, né? Porque imagina, a ficha desse paciente, e aí na hora que você vai para uma consulta, você não tem que ficar lendo tudo ali. Ah, com certeza. Falando um pouquinho de como que a gente usa AI dentro desse dia a dia, né? Eu falei que eu tenho mais ou menos 4 anos e meio de SAMI. Quando eu comecei, cada grupo de profissionais conseguia atender mais ou menos 800, 900 membros. Hoje a gente atende 2.000. E a gente só consegue fazer isso com um monte de praticidade, muitas voltadas com AI. Então, acho que teve uma muito legal, que é esse caso o caso do resumo. Então, a gente tem um atendimento tanto por chat, quanto atendimento por vídeo, voz e etc. E hoje a gente tem uma AI que já está implantada tem bastante tempo, que faz o sumário e a classificação com desfecho daquele atendimento clínico. Então, por exemplo, se ele foi um encaminhamento para um especialista, se ele foi uma consulta de enfermagem, alguma coisa assim. E eu gosto, tem uma métrica que a gente usa muito em produto digital, que é quando você tira uma funcionalidade do ar, o que acontece? E essa funcionalidade quebrou num sábado. Tava no aniversário de família, meu celular não parou de tocar. Paula, caiu. Como que a gente volta? Tá atrapalhando muito o atendimento do pronto atendimento digital. Então é um caso muito... sem mais, né? Não vive mais sem, não dá. E é por isso, porque você fica tão acostumado, aquele negócio ajuda tanto a eliminar uma tarefa, tanto burocrática, quanto também você ter esse histórico, né? Toda vez que você vai atender, você tem um histórico padronizado, 100% resumido, então não precisa ficar implorando pro médico, pro enfermeiro, para fazer aquele resumo clínico. Então ajuda demais. Nossa última medição foi 900 horas que a gente poupa só com essa funcionalidade específica de resumo com AI. Então, assim, faz muita diferença e libera tempo pro paciente, pro médico também poder, de fato, cuidar pra pessoa, né? Porque você que é médico, ninguém quer ficar ali amultuado por tarefas administrativas. Você quer gastar tempo com o paciente. E no caso do Fleury ainda tem uma outra questão, que o médico que faz o laudo, ele tá em falta no mercado, né? Quando a gente fala de inteligência artificial na área da saúde, a gente tem diversos casos de uso de aplicação, né? Hoje, em medicina diagnóstica, por exemplo, você tem o uso de inteligência artificial tanto ali antes de fazer o exame, então, por exemplo, na leitura automatizada de um pedido de exame e um agendamento digital, que parece uma tarefa simples, mas você queima uma etapa ali que já ganha muito tempo na hora de atendimento, e as horas ganho disso numa operação, num volume gigantesco, fazem muita diferença. Você tem inteligência artificial aplicado a interpretação propriamente dita dos exames. Normalmente, quando a gente fala de inteligência artificial, todo mundo a gente brinca que é esse fetiche da substituição, né? De que, nossa, a inteligência artificial vai lá substituir o radiologista ou substituir o médico que está fazendo o atendimento, mas na verdade ela é super complementar. Ela consegue resolver algumas tarefas, algumas etapas
ali do exame, e tem uma frase que eu gosto muito, que a inteligência artificial, ela substitui tarefas e não papéis, né? Então, dá um exemplo prático. Para um radiologista hoje, a gente tem filas de trabalho. Então, você vai laudar um exame, você tem uma lista de... Normalmente é feito isso por tempo cronológico de quando foi feito o exame, e a inteligência artificial consegue triar, por exemplo, os casos graves, os casos potencialmente positivos, de sangramento intracraniano ou um trombo no pulmão. E ele faz aquele paciente que acabou de sair da máquina, ele já coloca como prioridade. E vai lá, humano, e realmente vai laudar e olhar todas as especificidades, porque o laudo do exame ele é muito mais complexo do que simplesmente dizer tem ou não tem um sangue ali na cabeça. Você vai analisar várias coisas, correlacionar com vários contextos clínicos e fazer um laudo muito mais completo. E por fim, uma aplicação que tem me chamado muita atenção é depois a gestão da informação depois que você fez o relatório. A gente tem uma riqueza de dados muito grande em dados não estruturados, então fazer a curadoria desse tipo de resultado para realmente construir jornadas clínicas é uma etapa que eu acho que são casos de uso que realmente trazem muito impacto ali na saúde das pessoas. Impacto. Fantástico. Inteligência artificial salvando vidas, de fato. De fato, salvando vidas. E a gente bateu um papo recentemente sobre a questão de segurança e foi super enriquecedor ouvir esses dois viés, esses dois depoimentos e perceber como existe uma correlação entre esses aspectos. Na parte aqui de diagnóstico, por exemplo, o quanto a gente consegue analisar, comparar, e a partir daí sim a inteligência artificial é fundamental. O quanto eu consigo otimizar e trazer eficiência na análise desses dados. Análises que são, às vezes, demandando inúmeros pacientes, inúmeros colaboradores, médicos, profissionais, e você consegue de forma rápida automatizar. Um outro ponto importante que a gente falou tanto na questão de segurança, mas que está diretamente ligado já à área que é a prevenção. O quanto a gente consegue de insumos que nos ajudam a alimentar e prevenir, porque isso é fundamental, principalmente na área da saúde. Quer dizer, a gente não quer só tratar, a gente quer prevenir e que isso tudo flua. Então, inteligência artificial, ela agrega muito nesses dois fatores. Uma das frentes que a gente desenvolve na MakeOne, dentro de uma das nossas soluções, é a parte de Analytics, que fala um pouco disso. É pegar esse grande banco de dados e, através de um copiloto, sem fazer analogia à outra marca da janela, mas é ajudar nessa questão de interagir com a inteligência artificial, com esses motores, e a partir dali conseguir insumos para melhorar uma análise, para complementar esse laudo, para poder ajudar na prevenção. A inteligência artificial permeia muito esse lado aqui de otimizar e de racionalizar. E essa é a palavra, ela elimina tarefas. Eu acho que esse ponto é perfeito na tua observação. Mas como a gente tem um cara de segurança aqui, me veio na cabeça a questão da prevenção de fraude também, né? E aí, Paulo, você estava contando um pouco, né, de como que vocês têm trabalhado questões relacionadas não só à inteligência artificial, mas conseguir entender o atendimento para saber se aquele cara que está ali pedindo um atestado, por exemplo, ele de fato está passando mal, né? Ou de repente a pessoa que falou que está doente, que quer furar a fila para ser atendida mais rápido, de fato está precisando daquele atendimento. Como que vocês têm trabalhado isso? Até porque 90% dos seus atendimentos, como você falou, são telemedicina. São digitais, com certeza. Nossa, tem um mundo de coisas aqui. Eu acho que eu vou separar em dois casos que eu acho que são super interessantes de compartilhar. Um primeiro, eu venho do mundo de negócio, então conseguir usar a tecnologia como meio para resolver os problemas de negócio dos pacientes para mim, é o ponto mais relevante. A gente tem uma situação como operadora de saúde que são omissões na entrada, quando o paciente faz a contratação do plano de saúde. Então, tem todo um processo que chama preenchimento de declaração de saúde, que a gente tem muitos casos de omissão. Então, potencialmente a pessoa já vem com uma condição e não declara. Quando ela declara, a gente, desculpa, vou ser rápida aqui para não ser muito técnico, mas a gente aplica o que chama de cobertura parcial temporária. O Dr. Bruno vai conhecer muito bem. Isso é uma estratégia assim, que as operadoras de saúde usam através de definição da ANS para proteger mesmo ali controle de sinistralidade e controle financeiro, para não acontecer, por exemplo, de entrar uma pessoa que quer só fazer um procedimento, uma cirurgia, depois ela sai 2 meses e isso destabiliza a carência, né, que as pessoas a carência, exato, destabiliza ali toda a parte do plano, né? A gente refez todo esse fluxo digital através do aplicativo, utilizando reconhecimentos, etc., para validar que de fato é a pessoa. E hoje a gente conseguiu pegar 3 vezes mais todo mês coberturas parciais temporárias do que a gente pegava no fluxo inicial. Então, são 3 vezes mais omissões que a gente deixa de colocar para dentro de casa, de absorver dentro da nossa operação. Esse caso é muito legal, ele é simples, mas tem um impacto assim, financeiro gigantesco para a gente, para poder viver o que eu falei ali de saúde de qualidade com
com acesso. E um segundo, que é usando a parte de inteligência artificial, é quando a gente faz o procedimento de análise de guias. Então, a SAMI é uma operadora de saúde relativamente pequena, são 20 mil vidas, pequena por enquanto, são 20 mil vidas, mas a gente processa 30 mil guias todo mês. 30 mil guias de, seja pedido de encaminhamento... É muita coisa, é muito, um monte de exame, principalmente. É muita coisa e não tem como eu ter um ser humano ali fazendo essa análise. E hoje a gente está com uma IA que faz essa análise dessas 25 mil guias e procura inconsistências. E está sendo, assim, um aprendizado incrível para a gente, até para fortalecer as parcerias, porque... Não, é o que eu comentei, a correlação que a IA é capaz de fazer é que ajuda muito nesse aspecto. Se você correlacionando todas essas guias com a situação de cada uma dessas solicitações, acho que te indica a possibilidade de fraude de forma muito mais dinâmica. E o problema da área de saúde é que, assim, o dado que está lá no Fleury, você não tem acesso, né? Porque se você tivesse acesso, você já poderia pegar o exame de sangue dessa pessoa e saber, por exemplo, que ela tinha um problema antes dela... Poderia. Pelo fato dela não ter registrado ali, mas é um meio muito regulado que não dá pra fazer esse tipo de coisa. É muito complicado. A gente tem algumas parcerias até de interoperabilidade com alguns parceiros que a gente até consegue fazer isso, mas é isso, tudo com consentimento do paciente, tem que ter muito cuidado com a parte de privacidade de dados, porque não é só dado pessoal, dado pessoal sensível. A regulamentação é bem rigorosa nesse aspecto dela. É isso, e até mais, é a confiança, porque a gente falou um pouquinho de prevenção. Para valer a pena, para investir valer a pena financeiramente, para investir numa prevenção para o paciente, ele tem que ficar comigo. No primeiro ano, se eu invisto em prevenção, eu gasto até mais. Agora, se essa pessoa fica comigo 4, 5 anos, aí que a conta começa a virar e começa a ficar muito sustentável para mim. Então, se eu erro ali na confiança, já era. Então, tudo tem que ter esse princípio mesmo para ser ganha-ganha para os dois lados, né? Que é uma coisa que a saúde ainda tem que desenvolver melhor, equilibrar. No seu caso, Bruno, acho que tem muita questão do atendimento e principalmente atendimento de várias idades também, né? Acho que a SAMI tem qual a média de idade dos... Tá 32, 33 anos mais ou menos, uma população mais jovem. E no Fleury eu sei que tem muito essa questão também, de como que eu vou trabalhar a tecnologia e a inteligência artificial para atender a pessoa que tem aquela marca Fleury como uma grande referência e ser bem atendida ali, e ao mesmo tempo eu trabalhar com o jovem que está indo para lá e que ele nem quer fazer exame, ele quer estar longe daquele espaço. Né? Como que você tem utilizado a tecnologia para poder trabalhar melhor essa relação do seu cliente com o ambiente ali de laboratório? Acho que a tecnologia ela tem uma coisa que ela possibilita, uma coisa muito interessante, que é a personalização do cuidado, né? Hoje o acesso à saúde, ele ainda é um acesso muito regulado e feito sob a tutela de um profissional de saúde, né? Então, a maior parte do atendimento e a demanda de saúde, ela vem por um profissional de saúde. Mas tem um outro aspecto que não é exatamente essa parte de exames, de tratamento, que é super importante, que é o engajamento do paciente na jornada do cuidado. E aí onde mora o grande super trunfo da personalização. É você conseguir atingir de forma escalável uma mensagem, por exemplo, para um determinado perfil de paciente, que você sabe que numa determinada faixa etária, aquela recomendação para fazer um novo exame ou para fazer um tratamento de cuidado funciona. Para outro perfil, é outro tipo de mensagem. Então, tecnologia, ela facilita muito você conseguir essa personalização. Vou te dar uns exemplos práticos, né? Então, por exemplo, rastreamento de câncer de mama. Rastreamento de câncer de mama, a gente fala muito de tecnologia para fazer o diagnóstico, mas vocês sabem qual é a taxa de cobertura mamográfica das mulheres que têm que fazer mamografia e realmente estão fazendo? Isso varia bastante na literatura, mas é em torno de 30%. Tem alguns lugares de 30%, 40%. De que está no exame de guideline, você tem que fazer, não é nada de sobrediagnóstico, ninguém está inventando exame para fazer, são exames super validados na literatura médica. Então, como é que você consegue engajar uma mulher para fazer um exame que ela tem que fazer de rotina? E aí você tem que saber segmentar muito bem o perfil dessas mulheres, né? Tem mulheres que talvez elas são mais motivadas, por exemplo, por um incentivo de cuidado à saúde. Tem pessoas que são mais motivadas, por exemplo, por uma ligação. Tem pessoas que uma mensagem de um determinado canal funciona, tem outras pessoas que não funciona. Então, você conseguir entender o perfil de ativação desses pacientes é uma coisa que a tecnologia possibilita. Fora um monte de gente que vai lá, faz o exame e nem busca o exame depois para saber o que deu. Exatamente. Qual é esse número? Isso varia bastante, né? Tem algumas taxas tem alguns números que você consegue metrificar tanto em retirada. Hoje, a gente ainda tem uma dificuldade que muitas vezes o paciente, ele opta por receber um exame impresso, mas ele acaba vendo o exame no digital e não vem pegar. Então, esse número de exames não retirados é relativamente alto. Mas no meio digital também a gente consegue ver o paciente que
fez um exame e simplesmente não houve nenhum evento de taxa de clique, de abertura daquele resultado de exame. E esse é o pior gasto que pode ter na saúde. É um exame que é pedido e não é checado, né? Bom, pessoal, só vou te pedir um minutinho, porque a gente vai fazer um pit stop aqui agora, a gente vai fazer uma troca. Tiepo, brigadão. Obrigado mais Vou uma te vez, Igor. substituir pelo outro companheiro seu de empresa, que é o Harold, que acabou de chegar aqui. Harry tá chegando, substituição aqui vai agregar bastante nesse bate-papo, mas agradeço pela participação, pelo conteúdo, e a gente tem muito aí para contribuir. Obrigado, pessoal, até logo, boa Valeu, conversa. Tiepo, Tchau, brigadão, cara. Harold, cola aqui com a gente. Bom, agora de volta e oficialmente apresentando aqui agora o Harold Schultz, que é founder do Make One Lab. Prazer ter você aqui com a gente também, Harold. Legal. Obrigado, Igor. Cara, e tem uma coisa que você conversou comigo no call de alinhamento, né? Que a gente tava falando, CX, Customer Experience. Falou, não, nesse caso aqui a gente tá falando de saúde, é Patient Experience. E a gente tem que cuidar dessa experiência do paciente, que muitas vezes tá num momento sensibilizado, tem que ter muita empatia para trabalhar com esse cara. É uma pegada diferente, né? Quando eu falo desse consumidor específico, né? Desse cliente específico. Sim, eu vejo muito o seguinte, né? Por mais esforço que a gente faça no CX, no final a gente está sempre buscando uma transação. Você vai lá na prateleira comprar um produto, eu te atendo depois, né? Se der algum problema e tudo mais. Não importa o esforço que o mercado coloque, a gente quer baixar preço, fazer o cara comprar mais e assim por diante. Quando eu olho para o Patient Experience, eu acho que primeiro tem uma gestão aí de stakeholder muito maior, porque você tem a família envolvida, você tem parentes, você tem todo o corpo clínico aí que pode ficar extenso dependendo do caso. E também você dificilmente está lidando com uma transação, né? Eu não quero só ir lá fazer o exame, né? E ter o resultado do meu exame. Eu tenho toda uma jornada que eu vou viver que tem um impacto profundo na minha vida. Eu acho que esse que é o grande lance de a gente pensar Patient Experience. Eu acho que essa é a grande diferença que tem em olhar Customer Experience. Alguns pontos de contato da jornada, canais de atração, de retenção e tudo mais, versus um impacto de vida, né? Eu acho que é bem diferente lidar nesse nível, sabe? O que vocês acham dessa analogia ou desse termo? Eu tenho um case legal para contar sobre isso, né? Tem um projeto interessante que eu me dediquei muito nos últimos meses, que era em relação a um achado muito comum em tomografia computadorizada de tórax. Eu vou falar um nome feio, mas depois eu vou explicar o que é, né? Que é o manejo do nódulo pulmonar incidental. O que isso significa, né? É quando você vai fazer uma tomografia de tórax, por exemplo, por uma gripe ou uma infecção de vias aéreas, e você faz por algum motivo um exame de tórax, e é muito comum a gente achar pequenos nódulos, pequenas bolinhas ali no pulmão. A maioria dessas bolinhas, quando elas são abaixo de 6 milímetros, a gente fala que elas são insignificantes. A gente normalmente, os guidelines médicos falam, não precisa se preocupar com aquilo, segue a vida. Ou ela pode ser muito feia, um aspecto de imagem suspeito para câncer, e aí já vai para um diagnóstico, uma biópsia para saber se é câncer ou não é câncer. Mas existe um meio termo ali, uma área cinzenta de nódulos que nem são tão pequenos, que você tem que ignorar, e nem são claramente suspeitos para câncer, que você já vai fazer um procedimento invasivo. E aí, o que acontece com nós radiologistas? Nós somos treinados a seguir um guideline e a gente coloca uma recomendação formal no relatório. O senhor paciente, daqui a 3 meses, 6 meses ou daqui a 1 ano, você precisa voltar para um serviço de saúde e repetir esse exame. Isso está no relatório. E durante muito tempo, né, qual que era a experiência, o paradigma do serviço de saúde? É você entregar o resultado e fiz sua tarefa. O paciente veio, eu interpretei o exame e coloquei. Fizemos uma análise retrospectiva para ver quantos pacientes voltavam depois de uma recomendação. Você tem ideia de qual a porcentagem desses pacientes de fato voltavam? Eu chutaria 5, 10, assim, não mais que isso. 13%. Eu ia estar 40%. Nossa, Sério? nós estamos ruins de chute. 13% dos Tá mais pacientes. perto de zero, mano. Imaginava isso aí. Esperançoso Baixo sim. mesmo. 13% dos pacientes voltavam. É porque ela tá pensando na conta dela, sabe? Tipo assim, 40% Mas ali que para vão pra fazer, pensar, vou ter que pagar. se um paciente daquele foi confirmar um câncer e você pegou ele precoce, sua sinistralidade foi pro chão. Você pegou, em vez de pegar um estadio 3 e 4, você pegou um estadio 1 de câncer de pulmão. É brutal a diferença na conta, né? E aí, a gente se deparou com esse problema. Poxa, e como é que a gente resolve isso? Como é que a gente aborda isso com tecnologia? Porque humanamente, nos meios tradicionais, não dá para um radiologista fazer um relatório, colocar na cadernetinha dele, daqui a 6 meses eu preciso lembrar para checar se o paciente tal, fulano de tal voltou. E esse dado no relatório é um dado não estruturado, é um texto livre. Às vezes a gente tem jeitos de descrever, mas um
um médico escreve de uma determinada maneira, outro escreve de outro jeito. Até as palavras de sugestão não são tão simples. Você poderia criar algumas padronizações de como colocar aquilo, mas numa operação muito grande, várias marcas, várias cidades, vários estados, tem muita heterogeneidade de como se colocar. E aí vem a tecnologia como habilitadora. A gente fez um projeto, né, construiu toda uma estrutura de processamento de linguagem natural para conseguir extrair de forma consistente essas recomendações dos laudos, e que é uma coisa super complexa de fazer, porque às vezes tinham recomendações que estavam relacionadas à infecção e não exatamente a um nódulo. Então não era um cruzamento tão simples de palavra-chave, né? E foi um projeto muito legal, porque a acurácia ficou muito boa, muito consistente dessa capacidade de extrair, e aí sim a gente criou uma automação para conseguir fazer esse lembrete daqui a 3, exatamente que eu estivesse vencendo a recomendação, a gente tem agora uma estrutura onde a gente consegue acionar o médico solicitante, o médico pediu aquele exame e falou, tinha uma recomendação no exame do seu paciente, dá uma revisada no caso e checa se ele realmente precisa fazer o exame. E ele volta? E ele, hoje, a taxa, eu tinha comentado que um dos maiores problemas da saúde é a adesão. Com a busca ativa, a gente subiu para perto de 50% de retorno. Ainda assim, tem muita gente que não volta. E tem N motivos para isso acontecer. Uma das coisas que a gente vê muito em medicina diagnóstica é uma espécie de... Quando o problema não é muito grave, é como se fosse uma espécie de procrastinação do problema. Isso, inclusive, acontece muito com câncer de mama. A gente coloca, às vezes, tem resultados de câncer de mama que é um BIRADS 4 ou 5, ou seja, é um achado muito suspeito para câncer, precisa fazer biópsia, muitos pacientes entram em negação. E aí é onde mora o papel do prestador de serviço de saúde, porque nosso papel não é somente entregar o resultado, é garantir que esse paciente de fato cumpra a jornada dele. Porque se eu entrego um resultado e o paciente não engaja e não faz, mas aquele trabalho não serviu de nada. Mas aí será que não é uma entrega do resultado e uma comunicação de uma maneira mais empática? E aí entra muito, talvez, algumas soluções de vocês, de Speech Analytics, de entender qual a melhor maneira, um copiloto que vai falar como que você deve dar essa resposta ou dar esse resultado para essa pessoa de uma maneira que faça com que ele entenda que ele tem que voltar. É por isso que eu falo do patient experience, porque tem muito mais nuance nessa jornada, na minha opinião, do que no customer experience, entendeu? Exatamente. E aí, por exemplo, você falou aí, né? A gente tem lá a solução da Evolo que faz análise hoje de áreas de atendimento. Uma aplicação dessa dentro, né, área de análise de conversa, uma solução dessa dentro da experiência do paciente, em telemedicina, em qualquer ambiente que seja, consegue ajudar a melhorar, e ao longo dessa jornada você consegue trazer uma experiência mais fluida, talvez quebrar alguns paradigmas de forma educacional, assim, né? Tirar a pessoa da negação, oferecer um outro serviço, tipo de psicólogo, por exemplo, alguma coisa assim, entendeu? Então pensar nesse todo do ser humano, eu acho que é bem valioso, e eu acho que a IA consegue trazer esse nível de escala que foi comentado, entendeu? Tipo, impossível o médico acompanhar sozinho tudo que aconteceu com aquele paciente, entendeu? Ou até na segunda-feira de manhã, ver todo mundo que tá ligando na SAMI para pegar atestado médico pro, né, do fim de semana de que tá passando mal. Complexo. O que você tem... Fala um pouquinho desse case. Como que vocês têm olhado para esse tipo de fraude que acontece mesmo, né, nos atendimentos? Falo. Ou como que vocês têm usado tecnologia para poder prevenir esse tipo de coisa, diminuir esse tipo de coisa? Legal, acho que vou comentar um pouquinho desse, depois queria voltar um pouquinho na parte de experiência, que eu acho que é super interessante, e aí realmente tem parece que nasceu para isso, né, mas o ponto de identificar a fraude, primeiro, você não sabe quando a fraude acontece, então é uma coisa muito difícil, precisa de volumetria mesmo, nossa, isso aqui tá um pouco estranho, como que a gente faz junto? Então acho que vem muito no princípio que a gente tem usado dentro da SAMI, é que tecnologia, no nosso contexto, não é só o meu time, tecnologia é todo mundo, então todas as áreas de negócio têm esse viés de como que a gente faz as coisas, e a gente tem co-criado muito junto, principalmente quando é o tipo de fraude, porque, gente, eu confesso, eu já tô em saúde há um tempo, mas o que as pessoas que têm 30, 40 anos de experiência, principalmente de operadora e o pessoal de regulação que paga a conta, eu ainda fico em choque com as coisas que acontecem. Então a gente precisa casar um pouco essa experiência de tecnologia, como que a gente consegue identificar e o que essas pessoas viram em anos de prática também. Esse exemplo que a gente chama de atestadite, que é o segunda-feira de manhã. Então, gente, é uma loucura. Segunda-feira de manhã, o que pipoca do meu pronto atendimento digital, assim, é uma coisa de louco. Tem muito, muito mesmo. Então, aqui tem um misto de como que a gente trabalha com a pessoa para tentar diferenciar ali, né, o que realmente é uma situação que precisa de cuidado, sempre com empatia,
mudança de comportamento só vem se tiver essa conexão e essa relação humana. E do outro lado também, muitas vezes, como que a gente trabalha com o próprio RH para ajudar a fazer esse comportamento, né? E aí, de resto, acho que são muitas ferramentas de identificar o que deveria ter acontecido e o que de fato aconteceu. Então, eu citei um pouquinho mais cedo o caso de AI que a gente está usando para análise de guias. Então, basicamente, o que acontece? Você recebe um pedido de exames ali do seu médico e a gente depois recebe de um laboratório, de algum parceiro, etc., o que está vindo naquele pedido. E antes isso passava 25 mil guias sem ninguém analisar. E agora a gente tem AI fazendo esse trabalho e a gente pega de tudo, desde nome divergente, 10 pedidos no exame, mas pra gente vieram 20. Então, realmente, a gente pega muita inconsistência que antes não passava e tem de tudo, desde desatenção, até fraude, até abuso, até desperdício. Então, é uma coisa que a gente tá aprendendo muito nesse misto da experiência humana de anos ali de vendo o que tá acontecendo, junto com a tecnologia para ajudar a gente a identificar. Então, acho que ela ajuda a trazer luz e também como que a gente atua para ter mais parceria mesmo no setor, né? Pra gente poder compartilhar. E eu queria fazer um comentário rápido sobre a experiência do paciente. Primeiro que eu tava em pânico com os 13%, que bom que subiu para 50%, é super importante, porque aí eu fico pensando no meu número, porque 50% de tudo que os médicos pedem para os pacientes fazerem, principalmente quando vem da rede externa, que não são dos meus médicos, as pessoas não fazem. Então, pega os meus 50% com seus 13%, olha um monte de caso de prevenção que a gente está deixando passar. E aí, para mim, acho que eu resumiria um pouquinho em questão de confiança. Então, se você confia no seu médico, confia quem está ali para cuidar de você, você tem a tendência a ter muito mais esse engajamento que é super importante para a saúde, né? Acho que uma coisa legal na SAMI de conseguir aliar isso com tecnologia, a gente tem um dado super legal que eu tenho bastante orgulho, que é o nosso número de usuários ativos mensalmente. Então, a gente tem 90% de todos os meus membros que entram no meu aplicativo todo mês. Então, para fazer um pedido de exame, para conversar com o médico, para às vezes subir um resultado também. Então, acho que você consegue ter esse ecossistema de troca de dados, de cuidado e de realmente mostrar que você se importa, faz uma diferença gigante. Tem um caso rápido, assim, meio bobinho, mas a gente anota no prontuário clínico e no resumo sempre o nome da família e nome de pet. Gente, o engajamento que dá pra você virar uma pessoa e lembrar o nome do cachorro, do gato, é uma coisa incrível. Mas aí você mostra que tem essa empatia. E a gente também pode transcrever isso para IA também, para fazer intervenções mais personalizadas e subir de 13 para 50, para 70, para 90, que todo mundo vai sair ganhando, né? Mas a personalização é humana, né? Não precisa de reinventar a roda, não precisa de ciência de foguete, né? Mas falando de ciência de foguete, o que é que você tem visto? Aquilo que muda de uma vez, né? Mas falando de ciência de foguete, o que é que você viu, o que é que você tem visto de legal, assim, no que diz respeito à saúde, olhando para o mundo, ó, né? E os desenvolvimentos mais... eu vejo assim, essa parte de radiologia tá muito forte, né? Eu tenho colegas atuando nos Estados Unidos aí nessa área de visão computacional para radiologia, eu acho que é uma área que tem sido impactada bastante. Eu sempre penso assim, né? Se você olhar a evolução dos modelos de IA generativa dos últimos 3 anos, desde a chegada do ChatGPT até agora, é difícil tu prever assim uma área que não vai sofrer disrupção, mas eu acho que todo esse trabalho mais pessoal, enquanto a gente não tiver o robô humanoide com pele e cabelo e tudo mais, eu acho que esse trabalho pessoal assim da medicina de tem alguém que é atencioso com você, um enfermeiro, entendeu? Tem um monte de gente conversando com um psicólogo na internet, mas na hora que tu tá no hospital, cara, é diferente, entendeu? Eu acho que essa é uma área que eu acho que vai continuar assim por gerações e não vai sofrer impacto da IA. Eu acho que vão ter adjacentes que vão sofrer impacto da IA, mas esse trabalho eu acho que não. Agora, eu acho que a grande tendência que vem aí, e que daí fica a provocação para os colegas, né? Eu faço parte lá do grupo da Singularity University, e o Peter Diamandis, ele é médico, ele foi o fundador, né? E ele bate muito nessa tecla da longevidade. Tanto que o evento dele no início do ano foi puramente sobre longevidade, e o evento de futurismo da Singularity foi o Future of Biotech. Eu fiz o Future of AI ano passado. E a grande tendência aqui é tipo assim, o sistema de saúde, na verdade, é o sistema que trata a doença. Nós estamos criando a disrupção, te gerando saúde a tal ponto de que tu não precisa tratar nenhuma doença. Eu acho que essa é a grande revolução que a IA vem para causar disrupção nesse segmento. Aí tem várias aplicações. A NVIDIA está puxando muito forte o conceito dos gêmeos digitais. Tem toda a questão de edição genética. E o gêmeo digital com edição genética te ajuda a simular cenários a partir do seu gene, o que fica bem interessante
pensando no futuro, assim. Então, eu acho que essa é a área que a gente vai começar a ver muito desenvolvimento agora. Eu tenho uma contribuição nesse tema, né? O tópico de longevidade é um tópico que me atrai muito, né? Particularmente o Grupo Fleury vai completar 100 anos no ano que vem, então é uma empresa bem longeva. E longevidade não significa somente aumentar o tempo de vida, né? Aumentar é muito mais sobre passar o tempo que você tem de vida com menos doença, com mais saúde, e não necessariamente aumentar a expectativa de vida. E a medicina diagnóstica tem um papel fundamental hoje em dia em longevidade. Um dos grandes hot topics aí do tema são os biomarcadores de idade biológica, né? Você tem hoje alguns biomarcadores bem consistentes de diferentes tipos, desde biomarcadores de exames de sangue simples, que você consegue fazer algumas correlações e dizer, você tem 39 anos, mas sua idade biológica está de 28, por exemplo, você está super bem, ou o contrário, você está um bagaço, você tem uma idade biológica de 50, Você tá por olhando exemplo. pra mim, assim. Eu tô com medo desse até. Todo mundo olhou pro Igor, de repente, né? E existem biomarcadores mais disruptivos, né? Existem biomarcadores relacionados a exames genéticos, onde você consegue coletar alguns testes muito especializados, biomarcadores de fundo de olho, enfim, alguns com mais evidência científica de robustez, outros com menos. Mas para onde a coisa está andando? Cada vez mais a gente vai ter uma quantidade de dados tão grande, tão robusta, que você vai conseguir fazer biomarcadores diversos. Então, existem, por exemplo, a gente brinca que essa história de biomarcador, ela é super antiga. Tinha uma brincadeira, e olha que eu não sou tão antigo assim na medicina, mas quando eu me formei aqui do lado, na Faculdade de Medicina da USP. E na época, isso 2004, 2005, o prontuário era de papel. E a gente tinha uma brincadeira no ambulatório, que a gente media a complexidade do caso quando a enfermeira trazia pela espessura do calhamaço de folha de papel. Então a gente já brincava dizendo, olha, esse caso aqui vai ser complexo o atendimento, esse não vai ser. Na área da saúde também você consegue fazer muitas correlações complexas de dados. E dados não só de saúde diretamente, como exames, como dados de wearable, como dados comportamentais. Hoje em dia, boa parte do que a gente faz, o nosso estilo de vida, ele tem pegadas digitais. Hoje em dia o seu celular, ele marca quantos passos você dá por dia, ele monitora o seu sono, você tira foto de comida toda hora. Então tem essa massa de dados de estilo de vida, eu acho que ainda vai ser a grande disrupção da gente conseguir trabalhar longevidade. O como fazer ainda está muito aberto, e dentro da saúde tem uma complexidade que é a questão da medicina baseada em evidências. Então a gente sabe que é importante, mas ainda está construindo método. Como você consegue usar isso daí de uma determinada maneira, provar que esse método é validado, fazer vários trabalhos ao longo dos anos para mostrar que aquilo de fato vai virar uma ferramenta de saúde. Mas sem dúvida o caminho é esse. Você citou a questão da edição genética, né? Eu tô com um caso na família, eu tenho um primo, ele é novo, mas ele tá com câncer já há 5 anos. Ele fica brincando, eu já tô fazendo hora extra e tal. Mas quando ele começou a tratar, ele tá fazendo já quase 3, 4 anos já quimioterapia e tal. Já deu metástase, mas ele continua lá. E no começo, antes dele começar o tratamento, ele fez coleta de sêmen. E aí agora ele resolveu ter filho. Ele tá grávido, tá super feliz assim, né, porque conseguiu. E ele pegou 5 amostras, na verdade, do sêmen ele fez 5 embriões. Dos 5, 2 estavam com dava para fazer análise genética, 2 tinham algum problema genético. E desses 3 que sobraram, eles fecundaram aquele que era mais sadio. Isso já é possível fazer, né? Eu fiquei surpreso com isso, assim. Até que ponto já dá para fazer edição genética? Isso não foi uma edição genética, foi uma seleção, né? Mas uma seleção artificial. Sim. Seleção natural artificial, enfim. Em 2017 eu fazia muito projeto lá no Vale do Silício, né? Agora tô de volta, mas o meu mentor na época morava lá e ele e a esposa estavam nesse processo e na UCSF, University of California ali de São Francisco, eles já tinham muita coisa assim que eles podiam fazer. Quer que pegue mais a cor do pai, de olho, a cor da mãe. Então, sim. Bastante coisa. Mas esse tipo de coisa ainda é complicado. Sim. Ainda tem toda uma pegada aí até ética, né? Até chegar comercialmente, mas eles foram na universidade com vários campos de pesquisa, ele disse que ficou abismado, assim, isso 8 anos atrás, Exato. Imagina. Então, mas é porque nesse caso, assim, tem toda uma discussão ética, né? É diferente de você selecionar aquele que é mais sadio. Tô perguntando isso por causa dessa questão da vida mais longeva. Será que a gente vai começar a ter
na hora de, enfim, querer ter um filho, de fazer esse tipo de pesquisa para poder entender qual que é o embrião mais sadio, que vai me dar menos problemas de saúde, que vai ter a possibilidade de viver mais. Isso tudo já é possível e, pelo jeito, já é legal. É uma baita economia para quem é pai, né? Sabe? Isso que você comentou, na verdade, a gente chama de aconselhamento genético, né? Toda vez que você tem uma situação de saúde grave, aconselhamento genético é uma coisa que já existe há bastante tempo, desde sem usar exames super sofisticados, você já consegue dizer, olha, se você tem doença tal na família e tem doença tal na família, a probabilidade do seu filho ter ou não ter tal doença é super alta, então aí você toma a decisão se você quer ter o filho ou não quer ter o filho, enfim, existem N coisas, e a coisa só está ficando mais sofisticada, e claro, tem um debate ético muito grande sobre o limite, né, de até onde você pode ir ou não, e talvez a grande outra fronteira de fato é os tratamentos de edição gênica, que hoje já tem alguns tratamentos no mundo para você tratar algumas doenças genéticas exatamente com edição gênica, são tratamentos caríssimos, mas eu acho que a medicina vai entrar muito nessa fronteira da gente conseguir resolver algumas doenças que antes eram intratáveis, né? O que é legal também, Igor, né? A gente segue na lógica da tecnologia a lei de Moore, que diz que a potência dos... entre aspas, ficou para trás. A potência dos computadores dobra a cada 2 anos. E o sequenciamento genético foi uma das tecnologias que teve o maior múltiplo, tipo, N vezes maior do que a lei de Moore em redução de custo e capacidade tecnológica, porque a gente saiu no início dos anos 2000 de $1 bilhão, que foi o projeto Genoma inicialmente, para hoje custa $100 nos Estados Unidos um exame mais profundo do que aquele que foi feito com o primeiro projeto Genoma, entendeu? Sim. Então a curva de custo cai drasticamente quando a gente coloca esse tipo de tecnologia, né? Uhum. Como que vocês estão olhando para isso dentro de um contexto de plano de saúde? Porque isso pode baratear bastante a conta no médio ou longo prazo. Com certeza. Não, é super interessante, assim, eu acho que tudo volta para a parte da prevenção, né? E começa isso, igual o caso que o Dr. Bruno falou, literalmente no nascimento. Então, como que você consegue mapear e atuar em cima disso para conseguir endereçar os pontos, né? Eu acho que pra gente é muito uma conta. Então, quando que isso vai estar disponível para a população como um todo? A gente estava até falando até de coisas um pouco menos sci-fi, né? Então, wearables, como que a gente usa isso no dia a dia? Mas a realidade é que a gente ainda tem dificuldade, por exemplo, para prevenir coisas que passam coisa de 1 ano, e a gente poderia ter prevenido, e muitas vezes tem que fazer algum tipo de cirurgia, trocar uma prótese, etc. Então, eu acho que tem muitos elementos que a gente consegue, desde isso, de alguma coisa mais simples até o mais complexo, mas ainda está um pouco longe da população como um todo. Acho que um ponto interessante quando eu penso também na questão na questão da ética, né? É como que a gente vai em linha e para onde a medicina vai ajudar as pessoas a viverem melhor, tanto mais anos, mas principalmente com mais saúde, e como que a gente evita vieses também. Então, acho que esse próprio caso de aplicação de genética é muito fácil ver como que isso propaga vieses que a gente tenta evitar, por exemplo, no caso de inteligência artificial, né? Então, do nosso lado, super animado para ver o que vem de novo, mas com certeza com esses elementos que podem... que podem, acho que, piorar as situações que a gente tem tentado ajustar na sociedade há muito tempo. Eu acredito que tem, assim, né? A gente segue um princípio lá, né, que eu trouxe para o Macon Lab, Igor, que o objetivo da IA é aumentar o bolo. Porque como o custo para eu criar qualquer coisa com a IA tá caindo a zero, hoje eu faço um site e custa zero. Abro o Lovable ali, ele tira um site. Que tá subsidiado, né? Daqui a pouco essa conta subsidiado, vem. sem problema nenhum. Mas para mim, usuário, custa zero. Sim. Uhum. Então eu começo se o meu custo é zero, o meu volume de produção tende ao infinito. Claro. Entendeu? Porque o inverso do zero é o infinito. Então, o que eu tenho visto lá nos Estados Unidos? Tá? E eu até estou ajudando a conduzir um projeto lá em relação a isso. Um dos maiores desafios que existe na área de saúde é a regulação. Porque é desafiador e tudo mais. Só que você tem dado pra caramba, ainda mais nos Estados Unidos. Você tem muito dado de muita gente, de muita coisa, de muito projeto anterior e tudo mais. E muita coisa, a própria FDA lá nos Estados Unidos é aberta, tem API, tem banco de dados, tem tudo isso. Então, um dos projetos que eu estou ajudando a idealizar lá é justamente assim. Por exemplo, queremos criar um novo dispositivo médico. Você tem que fazer uma aplicação chamada 510K, que é uma aplicação onde você compara esse dispositivo com outros dispositivos que você já tem disponível no mercado. Cara, isso aí a IA resolve
fácil, tipo, entre aspas, né? Ela consegue analisar os outros dispositivos, comparar com a base, a especificação técnica do seu, dizer se tem algum, escrever o documento. E aí você resolveu um problema que hoje demora meses, talvez anos, para liberar um determinado dispositivo novo. E a mesma coisa acontece aí nos fármacos e assim por diante. Então, o que acontece aí? Eu posso produzir infinitamente mais soluções de saúde do que eu tenho disponível hoje, entendeu? E aí o mercado começa a ser inundado com mais soluções. Se eu produzo mais, naturalmente, até pela lógica lá da Singularity, vai ficar mais barato. Mais pessoas vão ter acesso, entendeu? Essa é a equação aí que a gente costuma pensar aqui no Lab. A lógica da Singularity para o pessoal entender só a escassez e a abundância, né? Quanto mais abundância eu tenho de recursos, mais fácil eu tenho possibilidade mais gente tem acesso. Exato. Né? A própria internet é um exemplo, né? Hoje 65% da população mundial tem acesso à internet. Quantas pessoas tinham telefone fixo nos anos 90? Pouquíssimas, entendeu? Agora, tem um ponto, voltando lá na questão do patient experience, que você estava falando, porque né, substituir o humano é difícil, principalmente dentro desse contexto e tal, mas você me contou de uma coisa que você viu na China que pode ameaçar o Bruno. Eu achei muito doido, cara. É bem legal mesmo. Era um mictório que faz o exame de urina enquanto você tá mijando ali, aí tem uma telinha na parede e ele já diz o resultado do seu exame de urina. Em banheiro público. Eu ainda não entendi o que eu tenho a ver com xixi, mas tudo bem. Não, mas eu vi isso aí também. É muito louco, incrível, né? porque assim, levar uma pessoa mais jovem, principalmente ao laboratório, sim, né? sim. A pessoa não. Ela pensa que ela tem a saúde eterna, já que a gente tá falando da vida mais longeva, né? Ela acha que ela tem a saúde eterna, que ela não precisa fazer o exame, ela não precisa ter um plano de saúde, eu não vou investir nisso. Mas de repente você tem ali uma forma de você ter um resultado de um exame ali no dia a dia, você não tá e aí tem aquele balanço, né, entre privacidade de dados e experiência do paciente, né? Tipo, eu prefiro viver num mundo onde eu tenho essa experiência de usuário, né, de pessoa, do que tem um monte de privacidade de dados e eu não tô cuidando da minha saúde, eu não tô recebendo um prontuário rápido ou de alta qualidade, entendeu? Eu não sei o que foi conversado no meu último exame, tudo isso já podia estar resolvido se a gente pensasse menos privacidade, mais experiência do usuário, né? Aí eu uso um plano de saúde aí concorrente e quando eu recebo e-mail todo mês lá para me cobrarem, tá escrito assim: olá, SP0492. Cara, que falta de né, pessoalidade, assim, né? De personalização, de entender que eu sou, né? Eu tenho até uma história curiosa em relação a patient experience. A minha esposa, no segundo filho, ele nasceu prematuro de 31 para 32 semanas e ela teve descolamento de placenta. Primeiro, de cara o meu plano não aceitou e o hospital veio cobrar R$100 mil de UTI para os 20 dias que ele ia ficar. Aí foram 10 dias brigando com o plano porque era um caso emergencial. Depois eu entrei, a gente foi conversar com a médica dela, ela falou assim: olha, eu sei que você tinha um sonho de ter vários filhos, mas eu recomendaria você não ter mais, porque a chance de você ter de novo é de 70%, um descolamento de placenta. E aí a gente falou, beleza, vou fazer a vasectomia. Entrei com o pedido, demorei 10 meses para ser aprovado. Cara, se eu fosse o dono do plano de saúde, eu não sei se pode, do ponto de vista de privacidade de dados, mas eu teria recomendado, olha, o senhor não gostaria de fazer uma vasectomia para evitar essa conta que a gente teve no... Tem um viés até econômico que vale a pena, entendeu? Mas tem um viés de saúde da minha esposa, tipo, meu filho podia ter morrido junto com ela, entendeu? Então o próximo, o risco é muito grande. Eu prefiro estourar essa bolha da privacidade e o plano ser muito mais proativo do que eu ficar refém de um risco de saúde bem mais grave, entendeu, Igor? Essa é a minha visão de experiência do cliente, digamos assim, sabe? E aí, Paulo? Quero comentar demais. Primeiro, sinto muito pelo tá caso, tudo bem, ele por é um tudo, querido, situação difícil, que bom. Mas acho que, nossa, não sei nem por onde começa. Faltou muita empatia em toda a relação, porque é uma situação difícil. 10 meses sem ter nenhum retorno, nada disso, realmente é muito complicado. E eu acho que vai um pouco da relação que a gente tenta quebrar, que é esse distanciamento, sabe? Então, é pra ter alguém ali do seu lado mesmo, ainda mais se você tá com um filho internado, numa UTI neonatal, etc, que é uma situação super complicada, e entra ali dentro do conceito de família. Então, assim, essa proximidade, ela tem que acontecer.
E tem que acontecer dos dois lados, sabe? Por isso que eu gosto, assim, eu falo que a gente tem o privilégio de ser os dois na SAMI, que é a operadora e o médico. Então, pro bom e pro negativo, porque isso ajuda a ter accountability ali pra estar próximo também nessas questões, porque faz muita diferença. Você tá num momento ali fragilizado e você não conseguir uma aprovação, não conseguir um segmento, ou ficar com medo de vir uma conta de 100 mil reais numa situação dessas, né? Então, assim, é muito complicado. E eu acho que vem muito de um curto prazismo, sabe? Então foi isso que você comentou. Então demoraram ali para fazer uma aprovação. Que isso é bom para você, importante pro plano também, pro seu próprio planejamento familiar, né? E aí casa com o segundo ponto, que eu acho que é uma das coisas que a tecnologia consegue ajudar muito, com troca de dados, e até com conversas, assim, igual a gente tá tendo aqui, sabe? De conhecer e se aproximar um pouco mais, que é como que alinha incentivos. Então, eu como plano, eu deveria ter um incentivo de cuidar de você, de fazer aprovações com velocidade e ter tudo isso junto, porque eu quero que você fique. Eu quero que você fique para poder cuidar e todas essas coisas deveriam se relacionar, né? E aí tem uma brincadeira que a gente falou um pouquinho aqui de futurologia, você paga seu plano de saúde no boleto. Você paga mais alguma coisa na sua vida no boleto? Eu duvido muito. Então, assim, tem tanta coisa tão básica pra gente disruptar, assim, que vai desde o básico de migrar de um boleto pra passar pra fazer coisas AI. Então, assim, você falou um pouquinho, Harold, que você vê pouca disrupção, assim, nessa relação de médico-paciente. Eu vou ter que discordar um pouco, porque você também brincou ali do Exterminador do Futuro, né, que vai ter o próprio médico com pele, inteligência artificial, etc. Mas o que a gente vê muito hoje é o contrário. É o médico ali que ele fica robotizado, porque ele tá atendendo 1000 pacientes, tudo junto, tá ficando até tarde fazendo prescrição médica, muita gente em papel, esqueci o número agora ainda, então tem toda uma revolução pra gente voltar um pouco pra trás e conseguir ter um atendimento médico mais humanizado, tirando esse trabalho administrativo, tudo isso. Então, é mais simples, é menos futurológico, mas que faz diferença em casos igual o seu. E falando em boleto, deixa eu atrasar um dia o pagamento. Exatamente. Aí vai ter experiência do cliente para cuidar do meu pagamento, entendeu? Agora, a minha vasectomia, fiquei 10 meses no escuro. Entendeu? Boa. Pessoal, a gente tá caminhando pro final da conversa, mas eu queria puxar um último capítulo aqui, que a gente conversou sobre isso, né? Que é inteligência artificial para todos dentro da empresa. Você tem um caso legal do Hackathon, que eu acho que você pode contar, mas também, Bruno, comentar como que vocês têm trabalhado essa cultura da inteligência artificial e da tecnologia para toda a empresa, para que todo mundo use isso diariamente e isso vire algo natural, né? Que é uma empresa, como você falou, digital native, virando AI native. No caso de vocês, era uma empresa tradicional, super tecnológica agora e indo para esse novo momento também. Conta primeiro do Hackathon, para o pessoal entender o tom. Conto, com certeza. Eu acho que a gente tá passando por uma revolução mesmo, e eu diria que ela começou assim, tem uns 2 anos e meio, mais ou menos, na SAMI. E parte desse princípio. Então, AI não é uma coisa de tecnologia, é uma coisa de todo mundo, e é algo que a gente realmente cobra que todo mundo na empresa se reinvente com essa tecnologia, né? E uma coisa que a gente notou muito é medo mesmo, gente. Então a gente projeta alguma coisa ali, vai mostrar. Se eu tô com a tela preta, o pessoal já fica com medo. Ah, não, isso não é pra mim. Então a gente começou agora a fazer hackathons. E um jeito que eu fiz mais recentemente foi o nosso 3º hackathon. Os 2 primeiros foram times multidisciplinares. E no final ficava ali as pessoas das áreas de negócio falando o que queria fazer e os devs codando, né? Aí eu falei, esse não. Esse é pra todo mundo colocar a mão na massa. Então a gente fez um treinamento e a gente separou os grupos. E tiveram alguns grupos de pessoas zero tecnológicas que inventaram um monte de coisa, fizeram site, etc. A gente tá colocando no ar agora pessoas que nunca escreveram uma linha de código. Muito legal. Mas teve um grupo destacado também, que foi o grupo dos menores aprendizes. Não estagiário, tá, gente? Menores aprendizes. Pessoas que não fizeram 18 anos ainda. E eles fizeram uma ferramenta, eu vou falar um dia, mas na verdade foi 4 ou 5 horas de trabalho, que é para fazer transcrição de consulta, colocar no formato swap também para preencher ali no prontuário clínico e fazer análise de sentimento para ajudar o próprio médico durante a consulta. Não preciso dizer nada, né? Os menores aprendizes ganharam o hackathon, deram um coro em todo mundo, inclusive o dev sênior que estava ali. Foi muito legal, uma experiência incrível, assim, mostrando como que a AI está mudando não só o que a gente entrega de produto, mas como a gente desenvolve tecnologia e produto digital e como tá virando uma coisa cada vez mais acessível. Então, acho que esse caso mostra como que não é só para desenvolvedor, não é só para pessoas de produto, é literalmente para todo mundo. E só mais um comentário nesse tema, eu acho que faz muita diferença ter exemplos, ter modelos. Então, é colocar a cara a tapa mesmo, sabe? Testar, aprender, mostrar,
O nosso CEO é um super entusiasta de inteligência artificial também, ele fica ele mesmo fazendo as coisas com as ferramentas e mostrando para o público, faz uma diferença gigantesca, além de ter ajuda. E aí acho que a gente tem o privilégio de ter uma parceria muito grande com o Google também. Vira e mexe, eles vêm, dão treinamento, eles participam de refinamento técnico com a gente para aprender alguma coisa diferente. Então, eu fico muito empolgada, porque eu trabalho com tecnologia, mas eu não codo. Então, assim, o sentimento é literalmente que, assim, você conseguiu 10 anos a mais de carreira que era para ter investido codando agora, você consegue fazer. Então, assim, é um superpoder que dá para eu ter, dá para todo mundo ter, e é muito legal. É um momento, assim, bem diferente, bem animador. Você viu qual é a mensagem aí, né, Igor? Qual a mensagem que eu deixei? Aposenta a galera velha, só traz menor aprendiz Exatamente. agora. Olha, o etarismo. Não, mas tem uma vantagem aí que eu acho que é a falta de bagagem, cara. Isso é uma vantagem. Porque é curiosidade. Porque eles olharam pro problema de uma forma que talvez alguém que fosse mais tradicional já ia Tava falar, mais na não, caixinha, pô, né? mas a gente não pode fazer isso, isso tem uma regra aqui, tem uma privacidade ali, tem não sei o quê. Cara, eles vieram sem bagagem eles causaram uma disrupção aí lá dentro, entendeu? Legal. Eu gosto disso. E aí, Bruno? Eu acho que a inteligência artificial está trazendo um efeito colateral positivo para as empresas muito interessantes. Porque, assim, é óbvio que times de negócios e time de tecnologia têm que andar muito próximo das empresas. Mas sempre existiu um certo afastamento. Quanto mais tradicional é a empresa, mais caminhos paralelos esses times trilhavam. Com essa, não só inteligência artificial, mas toda essa questão da cultura data-driven, da transformação digital das empresas, tem trazido os times de tecnologia muito mais próximos dos times de negócios, né? Então, por exemplo, eu vi pessoalmente os últimos 5 anos, por exemplo, é incrível você ver times de médicos altamente conectados e trabalhando dentro de times de tecnologia mesmo, assim, participando de todas, como elemento-chave de uma squad de tecnologia. Então eu acho que essa transformação de cultura, porque isso é cultura organizacional mesmo, né? Não é exatamente só a inteligência artificial, né? Você acaba transbordando para as outras áreas da empresa. Eu tenho visto que a qualidade dos projetos nos últimos anos, com essa parceria de tecnologia mais área de negócios, tem sido uma coisa extremamente relevante, porque os projetos de inteligência artificial forçam muito isso, especialmente de LLM. Se você não tiver um time que entende muito do negócio participando da lógica da engenharia de prompt, não vai sair nada que preste. Ao mesmo tempo, você prototipa, mas para você colocar em produção e realmente atingir impacto no negócio, existe um nível de profundidade um pouco mais complexo. Você não consegue fazer nada sozinho, por mais espertinho que você seja de tecnologia. Então, eu acho que essa é a grande beleza do jogo, assim. A gente tá fazendo 2 irmãozinhos que eram para andar abraçados, agora realmente brincarem juntos, né? Eu acho essa parte mais interessante, que eu tenho visto uma transformação mesmo na cultura de muitas empresas nos últimos anos. Perfeito. Última rodada, alguém quer comentar alguma última coisa? Algum comentário final? Eu ia comentar ali em cima do comentário do Dr. Bruno, que minha recomendação, assim, para quem quer fazer um projeto de transformação cultural IA, digamos assim. Repertório, que eu acho que você falou muito, né? A grande dificuldade que eu vivi ao longo de toda a minha trajetória implantando soluções de inovação, transformação digital e tudo mais que vai acontecer agora com a IA, é a falta de repertório das pessoas, ou que vão usar, ou que são convidadas para construir. Elas nem fazem ideia o que dá para construir, como é que elas vão, brainstormar, né? Fazer o brainstorming do que é possível. Eu acho que se toda empresa reforçasse, assim, como você bem deu exemplo, assim, o CEO tá lá sempre mandando alguma coisa que ele fez e tal, isso ajuda a oxigenar as pessoas a pensarem o que é possível fazer com a IA, né? Esse é um ponto. Segundo ponto, eu acho que o back-office, toda a parte assim, de automação, tá muito bem resolvida com IA. Então, tudo que você conseguir automatizar, tem N ferramentas legais aí, a gente tem lá no Lab equipe especializada nisso, lá na Make One, automatizar diversos processos. Aí o que você tem que fazer? Mapear aquele processo e redesenhá-lo com IA. O primeiro passo é ter o processo bem mapeado. Agora, a terceira é a provocação que eu deixo. Por que eu falei que eu acho que o ser humano fisicamente, o enfermeiro e tal, é uma profissão longeva e as demais todas correm risco? Porque a cada nova versão, o modelo fica melhor em fazer engenharia de prompt. E eu sou da turma que hoje eu já acredito que o
melhor prompt engineer é a própria IA. Então eu já não preciso ter conhecimento nenhum, mas eu peço para a IA e ela vai fazer um prompt melhor do que qualquer especialista. E eu faço o teste com vocês, entendeu? Então, cada vez mais, o nosso conhecimento específico está se tornando obsoleto porque o LLM tem mais conhecimento que a gente. E se a gente consegue aprofundar, ele traz melhor do que a gente traria, entendeu? E aí é um desafio para deixar para o final aqui do episódio. Querem comentar? Eu concordo plenamente. Eu tenho também a mesma impressão. Antigamente, para você fazer um projeto com prompts, você tinha que decorar vários frameworks, você anotava no bloco de notas um monte de prompt. Hoje você pega um modelo que tem um chain of thought, né? uma cadeia de raciocínio um pouco mais apurada, ele mesmo constrói a lógica lá dentro e vai embora. E aí realmente é onde o conhecimento do negócio e do problema continua, é o que faz diferença. A tecnicidade ali do prompt virou uma commodity também, né? Em quanto tempo, né? Deixa um comentário rápido aqui. É interessante, né? Eu fico com um misto, assim. Por um lado, dá um friozinho na barriga. Pelo outro lado, eu fico muito animada, porque eu fico muito curiosa pra ver o que vai acontecer. E é isso. Acho que o trabalho de ninguém vai ser igual. Vai ser tudo diferente. E acho que raciocínio crítico se torna cada vez mais relevante pra gente separar o que faz sentido, porque, de fato, a tomada de decisão continua com a gente, né? Mas se cada profissão não se reinventa, eu trabalho com produto e tecnologia, né? É isso, o papel do engenheiro, do PM, do designer de produto, tá tudo mudando. E é isso, e a gente tem que ficar de olho e se reinventando, porque daqui a 6 meses, se a gente tivesse tendo essa conversa, ia ser muito diferente. Vai ser diferente. É isso, pessoal. Bom, finalizamos aqui essa edição do podcast, mas vamos deixar aqui os LinkedIns, como sempre, de todo mundo, para o pessoal entrar em contato aí e, de repente, continuar essa conversa, trocar mais ideias. Não só de vocês três, como também do Daniel Tchep, que participou aqui do começo da nossa conversa, né? Agradeço demais aqui a presença de vocês. Harold Schultz, founder do Make One Lab, Bruno Aragão, coordenador médico de inovação do Grupo Fleury, e Paula Rabelo, CTO da Sami Saúde. Pessoal, muito obrigado. Foi uma aula, valeu demais e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá. Valeu. Obrigada. Obrigado.